relacionamentos, Senhor, que nos ensina a crescer, Pai. Pai, em nome de Jesus, relacionamento que honra, Senhor, glorifica o seu nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, para nós estamos ensinados, Pai, que o Senhor tenha liberdade da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para trabalhar conforme o Senhor querer, Pai. Nos ensina, Senhor, a ser amoroso, Pai. Nos ensina a compartilhar essa palavra da maneira correta, Pai. Amém. Nos ensina, Senhor, a dar um bom testemunho, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que quando as pessoas olharem para nós, Pai, veja a nossa vida, veja o Senhor para as nossas vidas, Senhor. Em cada atitude, em cada, Senhor, pensamento, em cada palavra que sai da nossa boca, Senhor. Pai, que muitas vezes a gente não venha nem precisar falar da sua palavra, Pai, mas as pessoas venham ver, Pai, sobre nossas atitudes, Senhor. Venham ver a diferença sobre nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja perceptível sobre nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, essa tarde, Senhor, nós precisamos, Senhor. Pai, que ao sair, Senhor, desse culto maravilhoso, Pai, Pai, nós possamos estar, Senhor, aptos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o nosso testemunho, Senhor, venha ganhar alma, Senhor, do Senhor, Pai. Para que por onde nós passarmos, Senhor, a sua glória esteja sobre nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas olhem a diferença sobre nossas vidas, Senhor. Olhem, Senhor, a alegria, o amor, a compaixão, a paz que está sobre nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a revelar para o seu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a revelar, Senhor, com gratidão, Pai. Pai, o seu amor, Senhor. A sua compaixão pelas almas, Senhor. Nos ensina, Senhor, essa tarde a revelar, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse ensino maravilhoso, Senhor. Pela graça, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nós recebemos essa palavra, Senhor. Nós recebemos esse espírito de moderação, Pai, que foi pregado aqui, Senhor. Pai, esse espírito, Senhor, que nos conduz, Pai, a boa obra, Senhor, com paciência, Pai, com cautela, Pai, mas com eficácia, Senhor. Pai, continua trabalhando sobre nossas vidas para a honra e glória do seu nome, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Depois, através da sua morte na cruz, Ele carregou a minha dor, a sua dor, e ficou em nosso lugar e nos deu uma nova chance para recomeçar. Sua morte carregando a minha Tá com os quadrilheiros? Até antes, que desse certeza, mas sempre responder umas perguntas, né? Pode até quadrilheiro. Vê se não dá. Eu vou pegar uma parte da introdução que eu vou ler um pouco aqui, que explica o que eu disse, que era da lei e tal. Vou ler um pouco, depois eu dou uma palavrinha. Por obrigação é da lei. Isso, da lei. Tem um dízimo, a contribuição na lei e contribuição na graça. Toma a minha vida com poder, com honra e glória agora, Pai. Confirma as coisas que tem errado. Derrama, manifesta um dom, mover do Espírito Santo. Se é pecado, pensamento, sentimento, desejo oculto, Pai, não confessado, Pai. Que tudo que me impede de liberar agora do seu Espírito seja arrancado e venha fluir através da minha vida. Em nome de Jesus, por amor e misericórdia, teu nome. Sobe ali comigo, em nome de Jesus. Arna, playa, sobre a neve. Naragaya Shue de Cancho Rai. Perca Naragaya sobre
melhor, né? Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos assentar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por mais essa tarde que estamos aqui reunidos na sua presença. Amém? Meu irmão, dando continuidade ao que o pastor estava falando, vamos abordar o tema a respeito de contribuição na igreja nos tempos de hoje, ou dízimo. Um tema tão polêmico, algo que confunde alguns e que falta entendimento. É algo que deve ser feito com certeza, com sabedoria e com entendimento. Vou pedir para o irmão colocar em 2 Coríntios 9, 7. Você que tem a sua Bíblia também, se quiser abrir em 2 Coríntios 9, 7. Abre lá. Eu vou ler um pouco aqui, mas depois a gente vai discorrendo ali, nós vamos abranger um pouco mais. Vamos falar o que é dízimo segundo a lei. Vocês todos aqui devem ter noção e saber o que é dízimo, mas vamos abranger isso de uma maneira mais profunda. Vamos falar de dízimo e contribuição pela graça. Qual é a diferença de um para o outro? O dízimo foi feito para a lei. Nós estamos na nova dispensação da graça. E nós vamos falar de algo aqui que hoje a contribuição pela graça, ela não é algo por coação psicológica ou doutrinária, e nem para constrangir os irmãos. Aqui no versículo no capítulo 9, versículo 7 de 2 Coríntios, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso significa, e esse versículo aborda algo que é da nova dispensação, que fala-se a respeito da graça. Aqui não está falando de dízimo e muito menos de porcentagem. Meu irmão, o cristão não é obrigado a dar o dízimo nem por medo do devorador, citado em Malaquias 3:11, como muitas igrejas fazem hoje. 90% das igrejas usam Malaquias 3:11 como uma ferramenta que era usada na época da lei para te constrangir, para te acuar, para te amedrontar e para te colocar medo. Ou de ser amaldiçoado, porque o dízimo é um mandamento da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Isso está escrito em Romanos 8:1 e Efésios 1:3. Nem rouba a Deus o cristão que não dá o dízimo. Não temos o dever de chamar de ladrão a quem Jesus libertou. E se contribui com 0 ou 100%, é uma atitude pessoal. É algo pela graça. É algo que não é imposto, porque no reino espiritual não há regras. E Ele é livre para decidir. Jesus condenou a atitude dos judeus
escribas e fariseus que dizimavam até o cominho e não ofertavam o seu amor ao próximo, como diz em Mateus 23, 23. Infelizmente, muitos cristãos têm repetido essa mesma atitude. E você olha que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ler a partir do Novo Testamento, vamos falar a partir de Atos dos Apóstolos, você não encontra nenhum versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que fala a respeito de dízimo. Não tem dízimo na Bíblia, meu irmão. Não existe essa palavra dízimo na Bíblia, tem, mas eu digo no Novo Testamento. Na era da graça, dízimo é a lei. Só dando continuidade aqui. Vocês sabem qual é a origem do dízimo? Dízimo é um preceito da lei de Moisés. Números 18 e 24 fala isso. Embora Abraão tenha dizimado antes da lei no lugar do número dos sacerdotes, os quais se encontravam nos seus lombos, Hebreus 7, do 9 ao 10, o dízimo passou a ser um pacto. Deuteronômio 12, do 6 ao 17, um contrato entre Deus e os israelitas. O dízimo era na época da antiga aliança. O dízimo era algo que era um contrato entre Deus e o povo de Israel. Para quê? Para ser abençoado. Então o povo de Israel dava o dízimo para ser abençoado. Era um pacto, era uma aliança, que nós não trazemos para o tempo de hoje, que nós vamos abordar mais à frente, por causa do quê? Do Calvário, da cruz do Calvário. Todavia, nem os gentios, nenhum representante da Igreja de Cristo estava lá para ouvir esse pacto, ficando assim a Igreja atualmente comprometida com o dízimo. Porém, como Jesus cumpriu toda a lei em Romanos 10:4, ao estabelecer um novo testemunho em Hebreus 8:13, nem mesmo o judeu tem qualquer compromisso com a observância do dízimo, uma vez convertido a Cristo. Surgiu na dispensação da promessa, de Abraão até Moisés. Deus estava para estabelecer um número de sacerdotes, 10% da tribo de Levi. Na dispensação da lei, dentre os filhos de Levi, que já se encontravam nos lombos, no corpo de Abraão, seriam seus descendentes. Hebreus 7, do 9 ao 10. Com a finalidade de ministrarem no templo onde passariam a habitar. Foi o principal motivo pelo qual o Espírito inspirou Abraão a pagar a Melquisedeque o dízimo. Está lá em Hebreus 7:4. Referente a 10% dos sacerdotes da tribo de Levi que estavam nos seus lombos. Quando o dízimo foi instituído na lei, os levitas ficaram isentos de pagá-lo. Como diz o texto, Levi recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Mais à frente, os conservadores do dízimo ainda dizem: o dízimo é uma tradição que devemos manter para não transgredir. O mesmo argumento utilizaram para Jesus em relação aos sábados. Quando você quer dar o dízimo, você volta para a lei. Quando você quer manter algo que é da antiga aliança, então quando você quer voltar a algo que é da antiga aliança, então você tem que cumprir toda a lei. Então você também deve guardar o sábado. Você também deve lavar as suas mãos. É o que nós encontramos aqui. O mesmo argumento utilizaram para Jesus em relação ao sábado. Em Marcos 2:24. E o lavar as mãos antes de comer. Mateus 15:2. Porque o sábado fazia parte da Torá, lei judaica, e o lavar as mãos fazia parte do halakha, comportamento judaico. Veja que o dinheiro faz a ponto de esquecerem que tanto o dízimo quanto o sábado e o lavar as mãos eram tradições judaicas e não gentílicas. O dízimo passou a ser uma única tradição judaica que o sistema religioso vem mantendo até os dias de hoje, na igreja gentílica. E nós chamamos isso de algo absurdo. Dando continuidade, meu irmão.
Na lei, o dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu, e a bênção era consequência de dízimos. Malaquias 3:10. A maneira certa do povo judeu contribuir na lei era dando dízimo para ser abençoado. Na graça, o sacrifício de Cristo é a causa principal da bênção do povo cristão. Meu irmão, hoje você faz parte da nova aliança. Não existe mais dízimo. Vamos esquecer esse negócio de dízimo. Hoje você faz parte da nova aliança. Você é gerado pela graça. Você não está mais na época da lei. O que acontece? O judeu dava o dízimo para ser abençoado. Era a aliança que ele tinha com Deus. E hoje, se você fizer algo que era da lei, não substitui. Deus não aceita algo que substitui o que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus não aceita. Quando você tenta fazer algo que está no Velho Testamento, tentando encaixar no Novo, é abominação, é trapo de imundície, é rejeitado. Então você guardar o sábado. Um exemplo, você querer dar o dízimo hoje, da maneira como era dado no Velho Testamento, por coação, ou para você ser abençoado, é algo abominável. Então você se pergunta, poxa, mas o que você está querendo dizer com isso? Então eu não preciso contribuir na casa do Senhor? Vamos lá. Quando Jesus Cristo morreu, o que Ele levou, o que Ele fez na cruz do Calvário? Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele levou o poder sobre o pecado, sobre a miséria e sobre a enfermidade. Jesus Cristo, Ele te fez o quê? Próspero, saudável e honrado. Então hoje você é um povo abençoado. E por que você é abençoado? Porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus e Ele veio habitar dentro de você, você é dele. Você é propriedade de Deus. Você pertence a Deus, somente a Ele. E o que você é de Cristo? Você é o quê? Herdeiro. E o que você herda com Cristo? O que você herda quando você recebe Jesus Cristo dentro do seu coração? Quando você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador, com Ele você recebe toda sorte de bênção. Com Ele você recebe paz, amor, alegria, poder para vencer o pecado. Com Ele você recebe o quê? O Espírito de vida, o Espírito que vivifica o homem. Mas o que Deus quer com isso? Quando você recebe Jesus no seu coração, você tem com Ele todas as coisas. Por que Deus te abençoa hoje? Porque você é bonzinho? Que você dobra o teu joelho todo dia? Não. Porque você contribui com o valor mais alto dentro da igreja? Não. É tudo por causa do sangue de Cristo. Você só se chega a Deus através do sangue. Você só pode receber tudo que o Senhor tem em Cristo através do sangue de Jesus, dependendo, não fazendo. Hoje nós estamos na era da dependência. Deus não quer que você faça, Ele já fez por você. Ele quer que você creia, pela fé, receba e dependa. Então hoje você já é próspero, hoje você já é abençoado, mas qual que é o alvo de tudo isso? A primeira coisa que Deus faz quando Ele começa lá no íntimo do seu ser, a trabalhar no seu caráter, a te restaurar, a te libertar do mundo que você veio, a trabalhar na renovação da sua mente, Ele quer que você conheça o amor dEle. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você aprenda a andar com Ele. E o que a gente encontra hoje na igreja? A primeira coisa que quando você vem na igreja é bate-se em tecla de dízimo, de contribuição, de dinheiro, que se você não der, o devorador vai acabar com a sua casa, ele vai furar o pneu do teu carro, a resistência do chuveiro vai queimar, a luz vai queimar, o motor da geladeira vai explodir, você vai perder o teu emprego. Vocês já ouviram isso ou não? Ou é só lá em São Paulo que falam isso? Não.
Isso é uma maneira de enganar. Isso é como a igreja romana fazia, vendendo indulgência, vendendo pedacinho no céu, enganando o povo de Deus, mentindo, para engordar os cofres das igrejas, para pagar altos salários aos ministros, para ter uma vida de luxo. Pode ver que dependendo da igreja que você vai, quando a arrecadação cai muito, eles batem pra caramba na tecla, né? Bate ou não bate? Bate. Bate e te culpa. Te chama de ladrão, que você está roubando do Senhor. Pois eu digo que nessa noite, aqui não existe nenhum ladrão aqui nessa noite, porque você é filho de Cristo, porque Jesus Cristo morreu por você e Ele te fez santo. E agora Ele quer ensinar através da graça, Ele quer ensinar através do amor dEle e revelar a você o quanto você é importante para Ele. Ele quer ensinar você a andar com Ele. Ele quer revelar a glória dEle na sua vida. E a partir do momento que Deus começa a trabalhar da graça no seu coração, como o pastor falou ali anteriormente, Deus quer mostrar o quanto Ele te ama, Ele quer que você perceba isso, Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. E o que acontece quando você chega a esse nível de relacionamento com Deus? Falando ainda a respeito de contribuição, não de dízimo dentro da igreja. Você passa a perceber que Deus te ama. Você passa a entender que nunca viu um justo desamparado nem a sua descendência mendigar um pão. Você começa a ver que Deus fala que eu nunca te deixarei nem te desampararei. Você começa a ver que Deus é a tua força, o teu refúgio, a tua fortaleza. Você começa a ver a misericórdia de Deus. Que você nunca vai fazer algo para ser aceito, mas é que através de Cristo você é aceito. É por causa dele. Você não tem mérito nenhum diante de Deus. Todo o mérito é de Cristo. E daí você começa a ver, poxa, então eu sou abençoado, Deus me ama. E uma maneira de revelar o amor é você não fazer nada. E muito pelo contrário, muitas vezes você está num processo de restauração, sendo ensinado e errando. E Deus mostrando o amor, a graça e a misericórdia. E o que você acontece? O que acontece quando você passa? O que acontece? O que acontece, meu irmão? Quando você passa a perceber esse amor, e essa graça e esse poder de Deus, você começa a olhar e fala assim, poxa, Deus é bom, hein? Deus é grande. Deus me ama mesmo. Eu não fiz nada para merecer e Ele me abençoa. Eu não faço nada para merecer, Ele abençoa a minha casa, a minha família, o meu trabalho, o Senhor me fortalece. E você começa a ver que a tua vida começa a mudar, sem você estar fazendo nada por isso, mas é a graça, o poder de Deus fazendo na sua vida. E você começa a ver, poxa Deus, como o Senhor é grande, eu estou começando a ficar agradecido. Eu estou vendo a glória e o poder de Deus na minha vida. Ainda falando dentro só da contribuição. E Deus começa a te dar um coração inclinado para Ele. Porque Deus já tirou a ganância do seu coração. Deus está colocando amor, temor e misericórdia e compaixão e humildade e mansidão, gerando os frutos do Espírito. E você começa a ver como é bom servir a Deus. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. E você começa a ver que a sua vida começa a mudar. E você vê o quê? Deus, eu quero retribuir isso ao Senhor. Eu quero devolver o bem que o Senhor tem me feito, porque o Senhor me ama muito. Aí você vem na igreja, você contribui generosamente. Não tem como estipular um exemplo, meu irmão, contribuição. Mas quanto que eu devo dar, meu irmão? É de 1 a 100. Existe um parâmetro bíblico, tudo bem. Um exemplo, aqui na igreja, os obreiros, o pessoal do conselho, tem irmãos que contribuem de 10% a 15%, tem irmão que contribui 5%, 15%, 20%. É de 1 a 100. É a maneira que Deus vai tocar no seu coração. Abre lá em Romanos, em 1 Coríntios 1, 16, 2. E você começa a ver o quanto você é abençoado. E você vê, Deus, eu vou ajudar o órfão, eu vou ajudar a viúva, eu vou ajudar o necessitado, eu vou contribuir na sua casa.
porque o Senhor não tem deixado faltar o pão, porque o Senhor tem me fortalecido, porque o Senhor tem me abençoado. E você começa o quê? Você começa a amadurecer espiritualmente. Você não está servindo ao Senhor na meninice, mas de uma maneira madura. Você está contribuindo com entendimento, com revelação. Você tem o seu ganho. Você escorre o teu suor do seu trabalho, mas agora você não contribui mais com medo, com opressão ou por obrigação, mas você contribui com um coração alegre. É como se fosse o resultado de todo o bem que Deus fez para você. O dia mais terrível que acontece dentro das igrejas é o dia que o pessoal recebe tudo lá na primeira semana e começa a dar o dízimo. O dízimo, não a contribuição voluntária, o dízimo, porque ninguém é obrigado a nada. Meu irmão, dependendo da forma como é ministrado aquele momento, pesa a igreja. O pastor fala, parece que o cara está indo lá para o defunto, está indo para o velório lá, né? Está cantando aquela marcha lá, está indo enterrar a sua contribuição. Pelo amor de Deus, isso é algo para fazer com alegria, com amor, com carinho, com prazer. Se não é para fazer com prazer, então peça revelação para Deus. Peça para Deus ministrar no seu coração. Peça para o Senhor te dar revelação. Peça para o Senhor abrir os seus olhos. Peça para o Senhor mostrar para você o estado espiritual que você está. Se você está fazendo isso, você está contribuindo porque você quer ficar mais rico, porque você quer ficar mais poderoso, que você quer aumentar o teu lucro, quer engordar a tua poupança. A Bíblia diz que nós devemos ajuntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não rói. O Senhor, em momento algum, falou que todo mundo que ia ser milionário, rico, ia andar de BMW. Não. Mas Ele ia te dar uma vida digna, não ia te deixar faltar o pão, e você iria ser próspero, que você ia pagar todas as suas contas, ia sobrar para você ajudar o necessitado, para você emprestar para o seu irmão. E isso não é de 0 a 100, meu irmão. Isso aí é passo em passo, de passo em passo. É sempre bom a gente pedir para Deus sondar o nosso coração. Quando nós iremos contribuir na casa do Senhor, como está o nosso coração? Nós estamos contribuindo por gratidão ou nós estamos fazendo um troca ali com Deus? Toma lá, dá cá. Deus, eu tô fazendo isso, porque eu quero receber aquilo. É sempre bom, meus irmãos. É sempre ótimo. Faça a Deus o Senhor das suas finanças. Faça a Deus o Senhor. Deus, o Senhor é meu patrão, o Senhor é meu Senhor, o Senhor que me dá o meu trabalho, é o Senhor que dá o meu sustento. Como eu devo contribuir na casa do Senhor? Como eu devo ajudar o órfão e a viúva? O que o Senhor quer que eu busque? Buscai a paz, o amor, a alegria. Buscai os frutos do Espírito. Pede para Deus um coração desapegado das coisas desse mundo, dessa terra, pois a sua vida aqui é passageira. A comunhão que você tem com Deus aqui é a comunhão que você vai ter com Deus lá na glória. Invista a sua vida buscando ao Senhor, se enchendo da palavra de Deus, buscando ter relacionamento e comunhão com os irmãos, trabalhando, estudando, claro, buscando aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas que o alvo não seja a ganância, cobiço, dinheiro, a riqueza, as coisas dessa terra, mas que sejam as coisas que estão no alto. Glória a Deus. Aqui no versículo 2, diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardado, para que se não façam coletas quando eu chegar. Aqui Paulo falou para o pessoal, olha, faça a arrecadação na primeira semana. Vamos falar agora, por exemplo, de uma contribuição metódica, ou a respeito de algo assim, seguindo o que está nas Escrituras, algo, como posso dizer assim, para você organizado. Na primeira semana, você vai lá e contribui. Ele diz, arrecade na primeira semana.
No primeiro dia da semana, desculpe. Qual o primeiro dia da semana? Não é mais domingo. Não é mais sábado, é domingo. Então a ideia era o quê? Tragam as suas contribuições no primeiro dia da semana, conforme os seus ganhos, conforme os seus recursos. Então nem aqui Paulo fala a respeito de engessar você, de obrigar você a fazer algo. Mas quando você tem um coração que você percebe o poder e a graça e a misericórdia de Deus, e você começa a ficar parecido com Deus. Deus é grande? É grande. Deus é poderoso? Deus é misericordioso? Deus é amor? Deus é generoso? Você é filho. E quando o Espírito Santo começa a restaurar você, a tendência é você ficar parecido com o Pai. Quem o Pai é Deus. E você começa a ser restaurado no seu caráter. Mas pode surgir uma pergunta aqui. Tá, pastor, quando eu dava o dízimo lá na minha igreja, eu também era abençoado, eu também era próspero, Deus também me abençoava um monte. E como é que você está falando essas asneiras aí para mim? Você está falando que se eu dou o dízimo agora não é mais certo, porque não tem mais nada a ver isso daí. Como é que você se explica agora? Olha só. Deus tem te abençoado e você tem dado o dízimo. Eu vou ler um trechinho aqui. Olha só. Ora, se a palavra diz que Deus é misericordioso até com os maus, e se isso está escrito em Mateus 5,45, quanto mais com um filho seu, que é generoso para contribuir na obra do Senhor, mesmo que não tenha conhecimento real da profundidade dessa contribuição, sendo o seu coração sincero diante de Deus, Deus o prosperaria independentemente do que ele oferta ou do que ele vota. Deus está mais interessado na misericórdia dos nossos corações que no sacrifício de vossas mãos, como dito em Mateus 9,13. Foi extinto o sacerdote levítico que era da lei, para que um outro sacerdócio fosse levantado, segundo a graça eterna. Hebreus 7, 11 e 12. Somos livres em tudo, inclusive na forma de contribuir. Não há limite de contribuição, é segundo o que você propõe no seu coração. 0 ou 100%, a obrigação do dízimo não existe mais. É um preceito da lei judaica. Como contribuir em lei ou em graça? Olha só, para você entender melhor, vamos usar um exemplo aqui, o adultério. Na lei, o adultério, para não adulterar, o meio utilizado foi apedrejamento. Levítico 20:10. Na graça, para não adulterar, o meio utilizado foi o amor a Cristo, segundo Coríntios 5:10. Agora a respeito da contribuição. Para contribuir na época da lei, o meio utilizado foi o medo do devorador. Na graça, para você contribuir, o meio utilizado é o amor de Cristo. É o amor de Cristo. É o amor de Cristo. Então, nessa tarde, se existe algum paradigma, se existe algum medo, hoje você fica firmado nas Escrituras. Hoje você fica firmado na nova aliança. E você pode fazer diferente. Você não sei se vai contribuir até mais ou menos. Não estamos falando de quantia. Estamos falando da maneira. Com o coração, da maneira como você tem se achegado diante de Deus. E a palavra de Deus diz, só para concluir: em todo o tempo sejam alvas nossas vestes, e não falte azeite sobre a sua cabeça. Contribuição, meu irmão, é como o pastor disse aqui, é para o cristão que é salvo, para aquele que está vendo a Cristo, para aquele que está se santificando. Porque a partir do momento que eu tenho um problema de relacionamento com meu irmão, ou estou trazendo um dinheiro que é ilícito na casa de Deus, só para fazer
uma imagem, uma moral, como pastor da igreja, isso para Deus não significa nada, é abominação. É abominação. A maneira com a qual nós contribuímos. Estou com ódio, com mágoa, estou em pecado, estou mentindo, enganando. Meu irmão, vamos voltar lá. Contribuição na igreja, abençoada, com prazer, com paz, amor e alegria, é para nós que somos cristãos, que estamos nos santificando, estamos tendo nossa mente renovada, estamos sendo libertos dia a dia, passo a passo. Vocês creem? Vocês creem? Por isso que é pelo amor. E o Senhor falou duas coisas: amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. E dei o dízimo na minha casa? Não. E ame o próximo como a si mesmo. Amém? Vocês creem? Glória a Deus. A continuar. Concordo comigo. O amor de Deus. 9:6. Não concordo. O que eu estou dizendo? A essência da religião. Preste sua Bíblia aqui um pouquinho. Tudo que você fizer para ser abençoado é uma opção. Você está anulando o sacrifício de Cristo. Se você fizer porque já foi abençoado, aí você é abençoado. Cristo me salvou, Cristo me prosperou. E porque eu sou próspero, eu vou estar na casa do Senhor. Não é verdade isso, né? Vou dar até da viva, aí Deus te abençoou. Agora, eu vou dar para ser abençoado. Jesus disse: está. Tudo que eu vou comprar essa pedra, eu vou levar essa pedra para minha casa, eu vou pôr essa rosa na minha sala, e mostrar a rosa vai sugar todo energia negativa que foi destruída no Calvário. Se você crer na rosa, você está colocando uma fé no ídolo. Se você crer que o teu dízimo te abençoa, você está crendo no ídolo, porque não é o teu dízimo que te abençoa, é Jesus que te abençoou. Por isso você está 10, não para ser abençoado, mas porque já foi abençoado. Tudo que você faz em Cristo tem gratidão. Em Cristo é o quê? Fui abençoado, Deus te amou. Eu quero que esse amor chegue até mim, chegue a mais pessoas. Então vamos abrir igreja, vamos ajudar financeiramente, abrir as igrejas, por amor, por alegria, porque já sou abençoado. Se você nem, Deus vai te dar mais. Agora, eu vou dar porque senão levantou me pega. Eu vou dar senão eu perco salvação. Eu vou dar porque eu tenho que dar. Isso aí está me enlouquecendo. Então, você não vai tocar uns cânticos aí, e você vai fazer perguntas a respeito desse tema. Eu vou responder para você da Bíblia. Porque eu sei que a tradição é muito forte. Não. Essa igreja é herege, isso aí é com sua fé. Você sabe como é? Paulo é Deuteronômio, né? Você Não. crê que Paulo é verdadeiro? Eclesiastes. Então, nós somos crentes de Paulo. Então, quando você dá 10%, pastor, eu quero uma igreja lá, eu quero 10%. Dê-se, ficou com a alegria dele. Entrega pro pastor esse aqui, Rosana. Agora, quem vem para a igreja de unidade, não, o Edivaldo vem entregando. tem que dar cesta básica e comer nada. É a mesma? É a mesma? O irmão chega nesse dia, não, você tem que tomar aí. Se você não der, não te abençoa. Não, você já te abençoou. Agora você está dando, segundo Deus vai te prosperando. Aí se você dá com alegria, porque Deus